Em terapia neural, nós utilizamos o tempo todo os gânglios autonômicos. Acessamos e fazemos pinchadas ou agulhadas ou lasers. Você sabe como é a estrutura de um gânglio autonômico? Ah, não? Vem comigo, solta a vinheta! Olá! Olá, seja bem-vindo! Mais uma vez juntos na prática da terapia neural em gotas. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. A prática da terapia neural em gotas, grande prazer ter você conosco. Hoje você vai entender a estrutura de um gânglio autonômico, como ele funciona e como ele é diferente de um gânglio sensitivo, por exemplo, de um gânglio normal, onde as estruturas autonômicas praticamente não existem. Vamos abrir aqui com uma frase interessante de Pamela Patrícia Corrêa da Silva, que diz assim: o sonho é o esboço, motivação a estrutura, a persistência é a realidade. Então a estrutura é sempre uma noção fundamental e às vezes intangível, cobrindo o reconhecimento, observação, natureza e estabilidade de padrões e relacionamentos de entidades. Isso é a estrutura. Então nós vamos entender a estrutura de um gânglio autonômico através dessa definição, porque é importante que nós conheçamos essa estrutura. É evidente que a irritação do hipotálamo anterior leva ao aumento da resposta parasimpática, tendo como consequência a diminuição do débito cardíaco, desaceleração do pulso, assim como vasodilatação e contração da bexiga. Então essa é a resposta parasimpática. Nós vemos aqui uma foto de um livro interessante do Weinberg, que é o Handbook, né, da terapia neural. Está em alemão esse livro, muito interessante, de 2010, onde ele mostra, descendo pela coluna, os nervos e gânglios simpáticos e descendo por fora da coluna o parasimpático. Por isso que quando um homem recebe uma pancada na coluna, quando ele não morre, ele pode até ter recebido essa pancada em torno de C5 ou C6, não tem problema, porque ele vai ficar tetraplégico. Porém, toda a sua parte parasimpática funciona, porque o parasimpático desce pelo vago e não desce pela coluna. Quando desce pela coluna, normalmente o simpático é alterado, mas o simpático não é primordial à vida, mas o parasimpático é. Quando o parasimpático é primordial à vida, nós entendemos que a vida se dá no parasimpático, pelo menos a parte básica. Então uma pessoa tetraplégica pode viver anos a fio. Por exemplo, ele vai ter micção, o intestino funciona, ele só não vai ter o domínio dos reflexos com relação aos esfíncteres. Ele tem ereção, mas ele não ejacula, ou seja, a questão parasimpática funcionando faz com que haja uma resposta muito interessante na manutenção da vida. E a irritação na parte caudal do hipotálamo, por outro lado, é caracterizada pelo aumento da atividade simpática, aumentando a pressão sanguínea, aceleração do pulso, um aumento do nível de glicose do sangue, etc. Então é muito importante que nós saibamos isso. Por que é importante? Porque quando a gente vai para a estrutura do gânglio, a gente vê o seguinte: do lado esquerdo aqui, do seu lado direito, né? Do meu lado direito, depois você corta, porque direito e esquerdo, aí clica, como é que é? Booper, né? Deu booper aqui. Então você vê a estrutura do gânglio trigêmeo de um lado, na esquerda, e esse gânglio trigêmeo com células nervosas pseudopolares são interessantes, mas não há sinapses, em pericários aferentes. Isso é bem interessante. A excitação não é alterada, não há transição. Porém, do lado direito, no gânglio esfenopalatino, nós temos um gânglio vegetativo com células nervosas multipolares. Notável é que as fibras aferentes coloridas também passam através dele, ou seja, nós temos uma excitação alterada. Então o gânglio trigêmeo, que é um gânglio excepcional na manutenção da homeostasia, no sentido que, juntamente com o periodonto,
e juntamente com a questão do cerebelo. O gânglio trigêmeo é o responsável por muito do equilíbrio, né, e da propriocepção. A gente vê que a estrutura dele é muito mais simples do que, por exemplo, a questão do gânglio xenopalatino, porque os gânglios do sistema nervoso autonômico têm a capacidade de serem extremamente independentes com relação à região onde eles estão inseridos, e também esses gânglios são os responsáveis pela manutenção da hemostasia e eles são sacrificiais pelos órgãos responsáveis, aos quais eles são responsáveis. Muito bem, então o gânglio autonômico é extremamente mais complexo com relação a um gânglio sensitivo, e essa complexidade nos demonstra nas respostas da terapia neural. Quando aplicamos o nosso neural terapêutico e nós temos uma resposta fantástica, nós temos uma saída muitas vezes para muitas doenças. Quero agradecer a oportunidade. Eu quero que você nos siga no Instagram, no @curso Professor Joel Alves, e aqui a gente tem aqui do lado aqui, ó, primeira turma de especialização em terapia neural do Rio de Janeiro. Inscreva-se. Tem o telefone embaixo, tá? 996921216, ou outro telefone que é melhor ainda, 999-026585. E já temos em São Paulo a primeira turma, e aqui no Rio de Janeiro a gente deve estar abrindo essa turma agora. Vai ser um prazer ter você fazendo terapia neural lato sensu, sendo um especialista em terapia neural conosco. Muito obrigado pela oportunidade, vão em paz e até amanhã.